Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A sociedade brasileira quer discutir os fatos e, ao mesmo tempo, quer discutir como a mídia fez o seu registro. O massacre de Realengo é a prova disso e a volta do debate sobre o desarmamento, seu efeito imediato. Sobre esse tema, vamos conversar hoje com o sociólogo Antônio Rangel Bandeira e com os deputados Marcelo Freixo e Sandro Mabel. Você pode participar fazendo a sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela ou pelo computador através do Twitter e de nosso chat no site da TV Brasil. Mas antes, vamos ver o que foi notícia na mídia nesta semana. Silvio Santos não gosta muito de jornalismo, mas a nova telenovela do SBT, Amor e Revolução, embora fraquíssima como ficção, é excelente como documentário. Daí as pressões em cima do apresentador. A trama e a realização são primárias, mas os depoimentos dos torturados, no fim dos capítulos, merecem ser guardados e discutidos. Silvio Santos já foi o queridinho dos generais. Agora tenta ser o herói das suas vítimas. O vídeo feito pelo matador do Realengo, apresentado com exclusividade pelo Jornal Nacional na quarta passada, continua sendo muito discutido. O autorretrato do assassino está sendo considerado como um estímulo a outras paranoias e outras matanças. Se todos tivessem acesso simultâneo ao vídeo, cada veículo escolheria uma maneira de apresentá-lo e pelo menos um se lembraria de exibir aquela insanidade ao lado de um médico. A discussão sobre desarmamento no país esteve em alta entre os chargistas, com críticas sobre o oportunismo político da questão após o massacre de Realengo e também sobre o poder dos lobistas do setor. De olho no passado, a historiadora Isabel Lustosa nos mostra que a cobertura internacional já marcava presença nos primórdios da nossa imprensa. Entre os tantos impressos raros guardados aqui na Biblioteca Nacional, destaca-se a coleção do Correio Brasiliense de Hipólito da Costa. Quem folheia as páginas desse periódico tem a oportunidade de conhecer, de acompanhar, por exemplo, a campanha de Napoleão, todos os lances que levaram finalmente à derrota de Napoleão. O aspecto mais interessante dessa cobertura, me parece, são os inúmeros boletins publicados por Hipólito, reunidos em seu jornal, que dão conta dos movimentos do exército francês, do lado francês e do lado do adversário, como também as reflexões de Hipólito sobre esse processo, sobre essa derrocada. É quase com a emoção de quem estivesse vivendo aqueles episódios naquele momento, que a gente vai lendo as notícias sobre o incêndio de Moscou, por exemplo, pelos seus habitantes, a frustração de Napoleão, que achava ter conquistado ali uma grande metrópole e se vê diante de escombros. Então, acho que é importante a gente ler aqui para ter uma ideia da importância desse jornal, do jornal que foi informativo e crítico, que era o Correio Brasiliense. É interessante observar como Hipólito da Costa se deu conta de que a derrota de Napoleão na Rússia foi uma derrota para o general Inverno. Em uma passagem que ele comenta esses boletins sobre a campanha de Napoleão naquele país, ele diz: a experiência da campanha passada é convincente prova de que os franceses nunca poderão passar o inverno na Rússia sem se exporem às maiores dificuldades. Quando, pois, os aliados não ganham outra coisa com o armistício, ganham o aproximarem-se ao inverno, este terrível inimigo dos franceses na Rússia. E Bonaparte está certo de que os russianos lhe não prepararão nem mantimentos nem quartéis. E na crônica do jornalista Maurício Menezes, uma cachorrada na imprensa gaúcha. De olho na gafe.
Eu sempre costumo dizer que no rádio e na televisão, consertar, às vezes, é pior. E o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Estava vendo em Porto Alegre um novo tipo de assalto, que era uma garotada invadir uma loja, roubava o que podia roubar e saia correndo. E a imprensa gaúcha, ou a polícia gaúcha, apelidou aquilo de rim-fi-fi. Aí o repórter da rádio entrou no ar, dizendo: aconteceu hoje aqui no Porto Alegre, na rua tal, não sei o quê, mais um novo rim-tim-tim. Aí o apresentador do programa falou: ô, fulano, não é rim-tim-tim, não, é rim-fi-fi. Rim-fi-fi, rim-tim-tim é o cavalo do Zorro. Não há volta. A sociedade brasileira quer discutir os fatos e, ao mesmo tempo, quer discutir como a mídia fez o seu registro. O massacre de Realengo é a prova disso. Não se trata de um psicopata que disparou mais de 60 tiros na escola onde estudou e matou 12 crianças desconhecidas. Trata-se de evitar que isso jamais se repita nem vire mania, como aconteceu nos Estados Unidos. O sensacionalismo é nocivo quando se faz do criminoso uma vítima e o seu crime façanha. Realengo ficará muito tempo associado ao maior massacre escolar do Brasil, mas também poderá ser lembrado como exemplo de uma comunidade que está sabendo superar o luto, engajada numa pauta humanitária. Realengo pode entrar para a nossa história se convencer nossos governantes a acreditar nas leis existentes e implementá-las com todo o rigor, ao invés de esperar milagres com novos códigos. A paranoia de Wellington Oliveira converteu-se em tragédia porque o Estatuto do Desarmamento não está sendo devidamente obedecido. Esta é a verdade. O medo só desaparecerá quando o cidadão sentir-se protegido pelo Estado. O revólver no bolso ou na gaveta não acaba, só aumenta a insegurança. Realengo deve chamar a nossa atenção para a calamitosa situação da saúde pública na esfera das doenças mentais. Realengo, enfim, deve converter-se em marco de uma cultura da paz. A tragédia de Realengo, que deixou 12 estudantes mortos e outros 12 feridos, chocou o país. O fato, até então inédito aqui, comprovou a agilidade da imprensa, mas também os excessos da mídia em grandes coberturas. As primeiras páginas dos principais jornais do país deram amplo destaque ao assunto e não se intimidaram em expor as crianças ainda traumatizadas pelo massacre. Eu vi no dia da cobertura, estudando exatamente a cobertura e analisando o que estava acontecendo e como nós podíamos fazer, eu fiz uma pesquisa e descobri um ensaio de um jornalista americano, onde ele diz que não se deve transformar os vilões em heróis. E essa é uma questão muito importante, eu acho, para a cobertura nossa. Quer dizer, nós não podemos acentuar as sensações que já por si mesmas dolorosas que os leitores terão diante dessas notícias. E ao mesmo tempo a gente não pode correr o risco de em alguma medida catalisar ou provocar uma nova loucura dessas, né? Então essa é uma questão muito importante, né? O tempero do noticiário tem que ser muito cauteloso. A invasão à escola e as análises do perfil psicológico do atirador tomaram conta do noticiário durante vários dias. Cartas, vídeos e mensagens deixadas por Wellington Menezes foram mostradas à exaustão. Na busca pelo entendimento do fato, alguns exageraram. Eu acho que a imprensa brasileira se saiu, em grande medida, bem, como um todo, bem. Acho que no detalhe, muitos veículos pecaram por alguns problemas.
digamos, o principal telejornal brasileiro, acho que fez esteticamente uma edição de mau gosto no dia seguinte, com música fúnebre a cada comercial. Acho que essa simplificação da atribuição do bullying como causa dessa tragédia foi um erro de muitos jornais, inclusive danoso, porque dá um excesso de atenção a uma coisa que se é um elemento uma das causas, certamente não pode ser a causa. E, eventualmente, um uso, depois, nos dias subsequentes, a polícia começou a divulgar algumas fotos e vídeos que eu acho que, em alguma medida, já são uma espécie de overdose da cobertura desnecessária. Para dar uma resposta rápida aos eleitores diante da tragédia, o Senado decidiu levar à discussão a proposta de um novo referendo. Ao mesmo tempo, o governo antecipou uma campanha de desarmamento já para o próximo mês. Em 2005, foram recolhidas cerca de 500 mil armas de fogo em todo o país. Mesmo assim, a maioria da população votou em um plebiscito contra a proibição de venda de armas. A discussão está de volta e acompanhada de polêmica. Eu acho que propor um plebiscito nesse momento é tentar calçar o sapato antes das meias, né? Então a gente teria medidas muito mais eficazes para fazer do que pensar em novamente dividir a sociedade em algo que já foi votado. A maioria esmagadora, 6 anos atrás, votou a favor das armas de fogo, né? Então não há por que a gente, nesse momento, voltar a discutir essa questão e dividir a sociedade e dissipar esforços. Eu acho que muito mais importante e muito mais efetivo seria se conjugássemos esforço no momento desse de tragédia para tentar aperfeiçoar a lei que já existe, o Estatuto do Desarmamento, que foi sancionado em dezembro de 2003, fazê-lo cumprir o Estatuto e aperfeiçoá-lo. Eu acho que teria efeitos muito mais eficazes. Em 2005, mais precisamente em outubro de 2005, o eleitorado brasileiro votou no referendo, chamado referendo de desarmamento. Eu defendi a proposta do desarmamento, ou seja, da proibição do comércio de armas de fogo. Perdemos. Agora, 5, 6 anos depois, mudar essa regra, para mim, é golpe. Em primeiro lugar, porque seria um desrespeito à vontade soberana dos eleitores brasileiros. E é preciso respeitar essa vontade. Em segundo lugar, porque a gente não pode estar fazendo consultas populares ou mudando de posição ao sabor do momento. A tragédia de Realengo é uma tragédia dolorosíssima e que a gente espera jamais se repita. Mas não é por isso que nós vamos desconhecer a vontade majoritária dos brasileiros que se expressaram a favor do não, ou seja, da continuidade do comércio de armas. Alguns jornais já entraram na campanha pelo desarmamento e apresentaram números e teses sobre o assunto. A gente queria entender se existe alguma relação causal entre a disponibilidade de armas nas cidades e as taxas de crime. Será que elas aumentam ou diminuem? Então nós pegamos os dados de crimes de todos os municípios paulistas entre 2001 e 2007 e fomos procurar testar 2 hipóteses. Em primeiro lugar, será que a disponibilidade de armas a mais nas cidades faz aumentar os crimes violentos e, sobretudo, os homicídios? Em segundo lugar, será que mais armas nas cidades faz com que haja uma dissuasão ao criminoso profissional, porque ele pode ser repelido a bala pela vítima? Então, nós analisamos vários tipos de crimes e a conclusão geral que se chegava é o seguinte: a cada 1% a mais de armas nas cidades, isso fazia os homicídios aumentarem em 2% a mais. Já estão aqui ao meu lado o sociólogo Antônio Rangel Bandeira e o deputado estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. Em Brasília, o deputado federal do PR de Goiás, Sandro Mabel. Antônio Rangel Bandeira, sociólogo, velho amigo, já esteve aqui no programa inúmeras vezes, inclusive a propósito da questão do desarmamento, coordenador do Programa de Controle de Armas da Fundação Viva Rio. Eu queria que você trouxesse aqui para o nosso telespectador, que está meio perdido, o que aconteceu com o Estatuto. De repente, nós temos um Estatuto que foi votado, que foi aprovado por unanimidade, e ele está sendo bicado, ele está sendo encostado, varrido para debaixo do tapete. O que está acontecendo com esse Estatuto?
Olha, Diniz, o Estatuto é considerado uma das melhores leis do mundo. Tem 8 países, hoje em dia, mudando a sua legislação, inspirado no nosso Estatuto. No que foi aplicado, foi um sucesso. Quer dizer, a campanha que retirou voluntariamente 500 mil de armas, combinada com a proibição das pessoas andarem armadas na rua, essa combinação, segundo o Ministério da Saúde, reduziu em 11% os homicídios por arma de fogo no Brasil. Homicídios que estavam subindo aceleradamente. Então houve uma queda vertiginosa. Só que grande parte do Estatuto continua no papel, por resistência das autoridades de aplicá-lo, porque enfrenta muito poderoso interesse do comércio de armas e munições no país. Então, realmente, a questão de realengo expõe isto, é a facilidade com que o criminoso comprou arma. Você compra com muita facilidade a arma no mercado legal e ilegal. As pessoas acham que no mercado legal é fácil, é difícil. Tem 15 requisitos para comprar, né? Entre eles, o que é mais do que sensato, que você faça um curso de tiro, como você faz quando vai tirar a carteira de motorista, tem que saber manejar um instrumento. Segundo, um teste psicotécnico para afastar as pessoas com problemas mentais. Hoje em dia, na maioria das lojas, você vai comprar arma, o lojista já tem um despachante que te vende esses atestados. O que é isto? É a ausência de fiscalização sobre as lojas. Então é tão fácil comprar armas e munições na legalidade quanto na ilegalidade, porque a lei, que é excelente, não está sendo aplicada. Deputado Sandro Mabel, nós estamos aqui assistindo de novo, não é? Acontece uma tragédia, os parlamentares se lembram que têm mandato, que são representantes do povo, aí vem uma enxurrada de novas leis, ou de projetos, ou de movimentos, surgiu até essa ideia, felizmente já rejeitada, rejeitada, digamos, pela mídia e pela opinião pública, de uma nova consulta popular, e o Estatuto de Desarmamento, como disse o Rangel Bandeira, é um dos melhores, ele não consegue ser vitalizado, concretizado e materializado. Como é que o senhor vê isso do ponto de vista de ser um deputado atuante nessa matéria? Bom, Diniz, boa noite a você, o Rangel também é o nosso deputado. O que eu acredito é que nós temos legislações suficientes. O Brasil, como o Rangel disse, a legislação é super rígida. Para você comprar uma arma hoje, desde que fiscalizada, a arma é vendida com todos esses requisitos que são necessários. A pessoa precisa ter um emprego, precisa ter moradia fixa, ela precisa ter aí idade de 25 anos. Por exemplo, o Wellington nunca poderia ter comprado uma arma porque ele tinha 23 anos. Ele nunca poderia ter a quantidade de munições se você só pode ter 50 munições por ano. Então, tudo isso são exigências que, se cumpridas, nós teremos aí a lei sendo feita. Agora, nós não podemos privar um cidadão, e aí eu quero dizer ao Raul que o Raul Jungmann tem razão, ele foi um grande coordenador da campanha contra, quer dizer, a favor de que se acabasse com as armas no país, e hoje ele diz que não pode se mudar a regra. Eu também acho que é um absurdo mudar uma regra que foi vista há 5 anos atrás. Só para você ter uma ideia, um novo plebiscito custaria ao país mais de R$1 bilhão, que é o custo de uma eleição. Marcelo Freixo, a Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio, antes ainda da tragédia, já tinha começado, né, legalmente instalado uma comissão de inquérito sobre tráfico de armas. Não é? Quer dizer, o problema não é o massacre do Realengo, é um problema estruturado, incorporado à vida brasileira. O que levou o que provocou a sua iniciativa para que isso fosse transformado numa comissão de inquérito? Boa noite, Inês. Boa noite, Rangel. Olha, só para lembrar, e é importante, essa comissão parlamentar de inquérito que investiga o tráfico de armas e munições, também é importante dizer, porque geralmente o debate de munição fica fora. Né? A gente faz um grande debate, inclusive no episódio de Realengo, né, o grande debate feito pela imprensa foi sobre as duas armas. Né? E pouca gente...
pouca gente falou de uma quantidade enorme de munição na mão desse rapaz, né? Falou do preço das armas, e aliás a munição até hoje está muito pouco debatida. De onde vem essa munição, né? Como é que teve acesso? A investigação foi toda sobre a arma, sobre a munição, inclusive, pouca atenção. É um dos erros, né, que nós temos aqui, a pouca atenção ao debate sobre o tráfico também de munição, o desvio dessas munições. Mas nós começamos esse trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito aproximadamente há um mês atrás, porque é evidente, quem conhece minimamente o Rio de Janeiro, e é uma Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa, portanto ela não pode fazer um debate para além do Rio, mas há razões claras para que a gente faça essa investigação sobre o que acontece no Rio. Existe uma singularidade no que diz respeito ao comércio de armas do Rio, dos grupos criminosos muito bem armados, e isso nasce quando nós investigamos a ação das milícias aqui no Rio de Janeiro. Eu fui presidente também da CPI das milícias, e ali nós vimos que esse grupo, formado fundamentalmente por agentes públicos da área de segurança, toda a milícia no Rio, e hoje o número de territórios dominados por milícia é maior do que o número de territórios dominados pelo tráfico, importante dizer isso, são muito bem armados, dominam territórios, enfim, né, muito poderoso, tem braço político. Pouco tempo no Rio de Janeiro nós tivemos um vereador preso recentemente, né, chefe de milícia. Ali na CPI das milícias, que foi em 2008, nós vimos que esses grupos se armavam com uma facilidade muito grande, né? Então ali nasce já o debate sobre uma importante retomada do debate parlamentar sobre tráfico de armas. E depois do Complexo do Alemão, aquelas imagens que são impressionantes, né, de um arsenal gigantesco, aí já não é a milícia, ali era, obviamente, o momento de começar a fazer esse debate. Então nós aprovamos a CPI, começamos a fazer esse trabalho, e eu concordo, não é hora de pensar no plebiscito, mas é hora de pensar na enorme fragilidade que nós temos de fiscalização sobre as nossas armas. Vamos fazer uma pausa e voltamos já.